E tem um outro aspecto que eu quero colocar aqui, que às vezes, independente de ser homem, independente de ser mulher, existe uma doença chamada compulsão. Ela precisa ser tratada, às vezes até psiquiatricamente. A pessoa tem um vício, é um vício. Tem gente que tem o vício de beber, tem gente que tem o vício de comprar. Tem homem também que fica trocando de carro, como a mulher troca de bolsa, né? E aí eu fico pensando, gente, a gente vai colher aquilo que a gente plantar. E o que você está ensinando para o seu filho com essas atitudes? Bem, Vera e Luciano, o controle financeiro ele ficou mais difícil com a chegada dos filhos ou não teve diferença? Teve diferença. Muita. Na cara do Luciano, a diferença foi muita gigantesca. Você está planejando ali algo e tal, aí abril, aniversário do Pedro Paulo. Então, festa. Aí você paga a conta em maio. E não pode ser só uma reuniãozinha, não. Tem que ser festa. Não, tem que ser festa. Aí você paga a conta do Pedro Paulo em maio e junho. Aí chega julho, é o aniversário da Ana Luísa. Então é assim, você está planejando, você planeja e tal, mas sempre tem uma quebra. Sempre tem uma quebra. Sempre tem um programa a mais, uma viagem melhor. Eles já querem conhecer a neve, né? Quer conhecer a neve. Então a neve não está aqui no Brasil, né? Então, por aí vai. Então, assim, a família está sempre no mesmo barco e tá todo mundo balança. O barco balança. E é engraçado que mesmo às vezes você fazendo um planejamento, tem algumas coisas que fogem do controle, né? Com certeza. Quando o nosso primeiro filho nasceu, Pedro Paulo, nós fizemos um planejamento de plano de saúde, da chegada dele. Só que ele teve um problema de saúde, ele teve que nascer em São Paulo. Então, assim, todo o planejamento que a gente tinha feito, né? Ele Mudou ali, totalmente. né, muda totalmente. Então, assim, é importante, né, a gente ter uma reserva e entender que às vezes esse planejamento vai furar, né? Nós temos a participação de mais um telespectador. O Marco Aurélio vai... A próxima pergunta é para o consultor José Mário. E eles gostariam de saber, no caso de uma separação, o que fazer quando existe uma dívida no nome, por exemplo, do esposo e a esposa quer se livrar dessa de alguma maneira e tal. Ela tem responsabilidade? Como que é? Infelizmente, ela tem responsabilidade, Contraíram sim, junto. exatamente. Se a dívida foi contraída no regime do casamento, é dos dois, né? Mas há maneiras de contornar isso. Se o casal tem bens, né, e não é uma separação litigiosa, eles podem chegar a um acordo, né? Eu fico com a dívida, você, né, fico com um pouco mais de bens para suprir a sua parte na dívida e fazemos assim. Agora, quando vai para o litígio, aí quando vai para a briga na justiça, aí é um pouco mais complicado. Mas para tudo nessa vida tem solução. E, doutora Virgínia, como educar os filhos para essa área financeira, financeiramente falando? Olha, é muito simples. Você estava dizendo das festas dos seus filhos, né? Hein, pô, é Pedro Paulo? Pedro Paulo. Pedro Paulo, olha, seu aniversário é em abril. Quanto que da sua poupança você pode contribuir para o seu aniversário? Ele tem, viu, Pedro Paulo? Você não vai gostar muito, mas você tem que dar também. Ficou chateado já com você. E outra coisa, a sua festa tem que ser mais ou menos do mesmo valor da festa da sua filha, da sua irmã e do outro filho. Eu educo assim, cada criança que vai à clínica tem um caderninho, né? Coloca lá a sua mesada, quanto que você ganha? De repente, R$20 por semana. Você gastou numa balinha que custou quanto? Então, você vai, de alguma maneira, né, debitando para ver o quanto você gasta e como você gasta. E um outro aspecto interessante é que entre os filhos tem muita rivalidade. Ah, você comprou uma sapata de 30, a minha custou 70. Ah, mas você comprou um tênis de 200. Sabe o que eu faço? Todos os presentes, eles anotam, por exemplo. Então, Pedro Paulo gastou R$50 e a Ana Luísa gastou 80. Não tem essa porque é menina que gasta mais, não, viu? Os meninos ficam se sentindo em desvantagem. Então, Ana Luísa gastou 30 a mais. Então, acredita para ele 30 a mais no próximo presente. Porque, gente, infelizmente o dinheiro é uma moeda através da qual as crianças estão se sentindo mais ou menos amadas. Isso é muito complicado.
Então, eles têm que participar, inclusive poupando. E um outro dia, uma criança de 5 anos comprou uma blusa de R$160, achando pouco. Eu pedi e quero que você, mãe, que esteja me escutando, e você, pai, também, faça o que eu vou falar. Senão, não vai valer a pena ter assistido esse programa. Eu pedi para que ela colocasse 160 notas de R$1. Para a criança de 5 anos ter noção do quanto que valia aquela blusinha. Então, eu acho que a educação econômica começa através desses caderninhos. E uma outra, só aproveitando também a sua colocação, né? Como lidar até numa situação de divórcio. Eu quero deixar aqui um depoimento de que nós temos um instituto, Rafael, que atende 500 pessoas por semana que não podem pagar o preço de uma consulta normal. Você pode ligar para 3941-9798. Você vai fazer uma triagem. Nessa triagem, você vai conversar com uma pessoa e vai verificar qual é a dificuldade que de repente você está passando para que você seja indicada para o profissional correto. Inclusive, agora eu vou te incluir na nossa lista de profissionais, porque você precisa do apoio da consultoria econômica e da psicológica também. Então, você liga e você só vai pagar aquilo que você puder pagar. E as crianças também podem participar, inclusive com o caderninho. Interessante essa questão que está sendo colocada aqui, de criança, de filhos, porque a gente percebe que a modinha que há no colégio, que há nas escolas, acabam interferindo diretamente na vida financeira da família. É uma mochila que está na moda, é uma mochila que às vezes pagou, o caso dessa blusa, que foi 170, que a amiguinha também quer, mas o pai não pode pagar e se esforça. Luciano e Vera, como que vocês têm conseguido gerenciar a vida financeira dos filhos? Vocês têm alguma estratégia dentro de casa ou é o diálogo a melhor ferramenta? O diálogo é a melhor ferramenta, mas a gente procura mostrar para eles que tudo tem limite, né? Quando vai no supermercado, quer comprar um monte de coisa, encher o carrinho, a gente fala, olha, uma coisa ou duas coisas para cada, e sempre conversando e dialogando. Agora, a questão da moda, ela realmente ela bate muito mesmo. Que as crianças todas agora estão indo na Disney, né? E os presentes, e volta, e as crianças ficam loucas com isso. Isso mexe muito. E é uma questão de aceitação também do grupo, né? Vocês têm vivido isso? Isso é forte. O grupo, ele influencia demais. Demais. Né? O grupo. Agora, será que não seria responsabilidade da escola impedir que determinados objetos fossem levados? Uma bolsa da Kipling, R$550. Aí a mãe disse, mas eu vou comprar uma de 350, doutor, o que eu faço? A minha filha vai se sentir diferente? Então, eu acho que a gente teria que trazer no programa educadores, né, e fazer uma política para que tenhamos todos o mesmo objetivo. Porque, às vezes, os pais querem até conter esses desejos, mas a criança não pode se sentir diferente, então ela permite. E hoje é uma mochilinha da Kipling, amanhã com 18 anos vai ser o carro que o seu amigo de alguma maneira estiver dirigindo. Então, onde que nós vamos chegar? Aí as famílias se endividam para satisfazer o desejo dos filhos e aí ocorre uma desestruturação. Então, a serviço do que as nossas atitudes estão de alguma maneira sendo tomadas. Só para dar um exemplo aqui, a senhora falou a questão da mochila. Na escola da nossa filha, todas as mochilas são da escola. Então, olha que interessante. Por que não padronizar? Até a garrafinha de água, tudo padronizado. Então, será que a escola não precisaria ter essa atitude? Na sexta-feira pode-se levar o que quiser. Então, vem os brinquedos da Disney. Então, todo mundo fica esperando. E aquela criança que não foi para a Disney é uma criança discriminada, porque a professora pede na redação como é que foram suas férias. Então, eu acho que a própria educação está indo contra a estruturação da família. Com certeza. Nós temos mais participações. Marco Aurélio, com você. Sobre a questão da pergunta de hoje, né? Você acha que a vida financeira deve ser discutida em família? A Luciene respondeu sim, a Lúcia Maria respondeu sim e a Leila também. Até agora nós estamos 100% de sim, né? E surgiu uma questão interessante aqui sobre a questão de dar mesadas. E aí, quando que o casal deve decidir dar mesada ou não? Ele deve pegar essa mesada e colocar numa poupança para o futuro da criança. A criança deve decidir com o que gastar e ela vai gastar tudo. Zé Mar, qual a sua opinião? Os estudiosos da área, eles hoje recomendam que a partir dos 8 anos de idade já se comece
a manter as crianças em contato com o dinheiro, com o padrão monetário, para ela saber o que é possível fazer com aquilo. Há alguns estudos que dizem o seguinte, que o ideal seria que para cada ano vivido fosse multiplicado por 2 e esse seria o valor que ela receberia por mês. Então, uma criança de 8 anos receberia R$16 por mês para ela fazer o que ela bem entendesse. Mas fazer o que ela bem entendesse também em tese, porque os pais, que são normalmente pessoas que não têm educação para isso, já que a maioria dos brasileiros não tem, eles deveriam pegar a criança e dizer o seguinte: esse dinheiro é para você, é para o seu excedente. A mesada jamais pode ser algo que vá compensar um gasto do casal com seus filhos. É um plus. Não a mais. Exatamente. Então, quer dizer, eu não estou te dando mesada para quando chegar a Páscoa não lhe dar chocolate. Não é para essa finalidade. O chocolate você vai ganhar. O que eu preciso é fazer com que o meu filho aprenda a se relacionar com o dinheiro e saiba que aquilo tem força. Essa é uma ferramenta forte e ele tem que, desde pequenininho e com poucos recursos, aprender os efeitos que a má gestão e as más decisões com relação ao dinheiro trazem. A mesada, ela... Como diferenciar a questão da mesada e da poupança? Os pais deveriam, os responsáveis pela criança, deveriam determinar que se aconselhasse as crianças para que uma fração daquele dinheiro que ela recebe seja resguardada. Dá lá um porquinho, um cofrinho, alguma coisa, ó. Comeu lanche na escola, sobrou 2 moedinhas, as moedas você põe aqui, o resto você gasta. Então, quando ela quiser um videogame, quando ela quiser um presente de valor um pouco mais substancial, o pai vem com aquela história e diz assim: meu filho, eu não tenho o valor total para investir nisso, né? Então você pega uma parte do seu e nós vamos comprar. Que foi o exemplo da festa. Exatamente. Então, não existe caso que criança se rebele com isso. Não. Elas precisam ser inseridas no mundo financeiro desde pequenininhas, logicamente, que com a sua realidade. E complementando, eu acho que aí a criança tem direito, sim, né, de gastar com o que ela quiser, porque ela tem, inclusive, que saber aprender a escolher. Né? Então, de repente, ela vai gastar tudo lá num joguinho que ela quer. Aí vai ficar lá 1 mês ou 2 meses, de alguma maneira, sem a mesada. E ela vai sofrer, e esse sofrimento faz parte do crescimento. Outra coisa que as crianças que eu atendo ficam muito chateadas. Ontem um chorou muito no consultório. Eu não permito, entre aspas, quer dizer, sugiro aos pais que não deixem um filho emprestar dinheiro para outro filho. Porque fica horrível, um é mais sovino e o outro é mais gastador. Aí o gastador começa a pegar dinheiro do sovina. E ele começa por juros, uma criança de 10 anos com outra de 12. Então, a relação entre os irmãos começa a ficar deteriorada. Um diz assim: eu vou ser rico, você vai ser pobre. Então, dinheiro não se empresta, você tem que aprender a lidar com o seu limite. E nem os pais podem emprestar, porque aí você não está ensinando o seu filho a conviver com o limite. Olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. José Mário, consultor financeiro, especialista em finanças de casais, familiares. Doutora Virgínia, também especialista em criança, em adolescentes, né? E casais. Doutora e mestre em psicologia. Os nossos amigos, Luciano e Vera, a presença do Marco Aurélio. Obrigado a você de casa que participou conosco. E nós queremos deixar uma palavra final aqui. É um texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Tem tudo a ver com o que nós debatemos aqui. É um texto bíblico. E obrigado. Uma boa semana para vocês. E eu quero aproveitar e agradecer pela loja Encantos, que nos cedeu esse cenário maravilhoso. E convidá-los também para o culto de amanhã, às 10 horas da manhã, e também para o culto das 7h30 da noite. Muito obrigada e até sábado que vem. É um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença.